Fala, turma! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fcast. É um prazer estar com vocês. Já quero que você inicie comentando, compartilhando e curtindo o nosso podcast, né? Mais um episódio. Estou muito feliz. Graças a Deus a gente tem recebido pessoas maravilhosas aqui no nosso estúdio, nosso podcast. São pessoas que vêm agregar conhecimento. A gente vem em uma jornada muito grande de trazendo, né, empresários, empreendedores. Hoje nós trazemos também uma convidada que também é empreendedora, mas não vem falar só sobre empreendedorismo. Vem falar sobre um tema que eu vejo que as pessoas elas estão carentes ainda de conhecimento, estão em busca de conhecimento, que é sobre psicologia infantil, sobre paternidade, sobre conhecimento. E prazer, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Noemi Paixão. Obrigada. Ela escreveu um livro aqui, toma licença. O livro é Um Dia de Sorte. Um livro muito legal e fala assim, quando o sonho simples se torna realidade. E aí eu quero aprender um pouco, primeiro, um pouco da sua história pra gente conversar e pra gente bater um papo. Conta um pouco aí, primeiro, quem é Noemi Paixão, né? Noemi que fala? Falei certo? Noemi, né? pode ser, pode ser. São vários nomes. Legal. Muitas coisas para uma pessoa só. Uhum. Mas, enfim, Noemi Paixão foi uma criança que sofreu muita violência doméstica, muita violência mesmo, extrema. E ela nasceu para dar errado. E é o ponto fora da curva onde tudo deu certo, né? Porque a gente sempre tem escolhas. Você não é aquilo que te fizeram. Você pode se tornar outra pessoa apesar do que te fizeram, né? Sartre já fala isso e a gente vai vendo ao longo do tempo que violências contra a criança sempre existiram, só não tinha nome. E hoje a gente tem nomes. Hoje tem muita criança autista e tal. Então, eu fui uma criança incompreendida da época, porque eu tive um laudo, onde o laudo da época era batidas lentas nos temporais. O que é isso? Né? Eu tinha hiperfoco, eu era hiperlexa. O que é hiperlexa? Exatamente. O que é hiperlexa? É uma criança que aprende a ler sozinha. Eu aprendi a ler sozinha com 4 anos e o meu filho aprendeu com 2 anos. Né? Então, nós não éramos gênios, eu não era um gênio, mas é o que chama hoje de superdotação e altas habilidades. Mas isso não é uma coisa boa, porque com isso também vem um preço. Vem rigidez cognitiva, vem seletividade alimentar, vem a bateria social que você não consegue suportar, o transtorno sensorial, que tudo te incomoda, luz, som, tudo te deixa inconfortável, desconfortável. Então, não é uma coisa boa. Mas o que acontecia? No meio de tanta violência, eu aprendi a ler. E o mundo da literatura, o mundo das letras me transformou na outra pessoa. Porque enquanto a coisa estava acontecendo, eu lia. Eu ia para o mundo da fantasia, eu ia para o mundo da literatura e eu não sentia a dor física. Eu pensava só naquilo que eu estava lendo, naquela história, e aí eu me transportava. Então, tudo começou assim. Inclusive, esse é o tema de um segundo livro que eu vou lançar, que é de Lagarta Borboleta. Que borboleta é o símbolo da metamorfose e também da psicologia. Então, para resumir um pouco, que eu não vou entrar nos detalhes, à medida que eu fui crescendo, os médicos diziam que eu não ia melhorar, que eu não ia sobreviver e que eu não passaria dos 7 anos. Por conta do problema que eu tinha, que ninguém dizia o nome. Certo. E hoje eu entendo que isso era um tipo de autismo para a época mal compreendido. Porque os médicos não achavam que uma criança inteligente era normal. Ela tinha um tumor no cérebro. Só que naquela época chamava de foco, porque eu tinha convulsões. Então, eu seria epilética. Só que isso também é uma neuroplasticidade do cérebro. O cérebro está se adaptando, né? E na faculdade, eu perguntei para minha professora de psiquiatria sobre meu irmão, que tinha essas paralisações. Só que ele não convulsionava. Ele convulsionava criança e até a adolescência ele paralisava. E ela disse que toda criança, a maioria das crianças, quando tem algum tipo de transtorno, que hoje a gente chama de autismo, ela tem um tipo de convulsão, ou espasmos, ou epilepsia, que seja, só que a gente não usa esse termo, epilepsia, só a partir de 18 anos. Até 14, 15, 16, são convulsões mesmo, espasmos, e meu irmão paralisava. Só que a gente não sabia o que era. Ele voltava, a gente continuava a brincar,
E a minha professora disse, não, é o cérebro se adaptando. Né? Então, crianças muito inteligentes, quando tem algum tipo de transtorno, elas sofrem dessa convulsão. E eu tinha essa convulsão. Né? Então, diziam que eu não ia sobreviver, enfim. Aí eu até fico brincando que eu sobrevivi, então fiquei sequelada, né? Porque diziam para minha mãe que se eu vivesse, eu ia ter sequelas. Né? Eu tomei remédio controlado muito tempo. Depois, com 7 anos, eu tomei mais um outro remédio. E o que é que diziam para minha mãe? Não obrigue, não acorde, não faça ela, não obrigue ela a fazer coisas que ela não quer. Era tudo ao contrário. Pelo contrário, não bata, e era bem pior, porque era tudo ao contrário. Então, tudo que o médico dizia era tudo que meus pais não faziam. Só que eu mergulhei no mundo dos livros. E um dia, minha tia fazendo unha, eu li Acetona Juliana. E o povo, meu Deus, ela sabe ler. Só que eu já sabia ler há muito tempo. Né? E aí eu fui para a escola com 6 anos, numa época que ninguém sabia ler e eu sabia. Né? E eu era um ET, como eu sempre me senti. Na adolescência, eu era a menina do muro, porque eu era hiper inteligente, mas eu não tinha nenhum amigo, não tinha nenhuma amiga, não conseguia conversar com ninguém, ninguém me compreendia. Tem mais de um livro aí, A Menina do Muro. Também. Muito bom. Aí o que acontece? E era isso aí. Quando as pessoas começavam a entender que eu era muito inteligente, aí no primeiro ano eu fui monitora de física, de química, de biologia para meus colegas, porque eu já tinha passado de ano, desde a segunda unidade, que eu nunca fiz uma recuperação, nunca perdi um ano. Aí eu dava aula para meus colegas. Você está na recuperação? Não, mas eu vim para dar aula para meus colegas. E as professoras me amavam por conta disso. Enfim, então essa é basicamente a história por trás disso tudo. Nisso tudo, passando anos, eu tenho um filho, que o meu filho é minha grande realização. E eu tenho 3 agora, né? Minha formação, meu filho e esse livro. Então, esse livro foi escrito há 22 anos. Meu filho tinha 1 ano de idade. Ele foi escrito por uma amiga minha, que fazia pedagogia na época. Então, eu fiz esse livro para ela. Em 1 hora, eu me sentei e fiz o livro. Né? Eu tenho os originais em casa até. E minha irmã, na época, fez as ilustrações. Ela apresentou na faculdade, tomou 10, só que eu já tinha escrito um livro com 7 anos de idade, que ficou na biblioteca da escola, que era o Gato Malhado, enfim. Nesse livro, ficou os originais lá em casa, e uma conversa com meu filho, agora em abril, eu falei, sabe de uma? Eu vou resgatar aquele livro. Tá bom, mas eu não falei para ele, falei comigo mesma. Aí eu cheguei na internet, fui pesquisando, eu enxuguei ele. Eu usei a inteligência artificial para enxugar, porque ele já tinha uma história, né? Mas ele ficou muito comprido e extenso para a criança. Então, eu queria uma linguagem mais fluida, mais fácil. Esse livro que você escreveu, rapidinho, com o seu filho tinha 1 ano, ele surgiu de onde? Ele surgiu da necessidade da minha amiga, e tá a história aqui. E o meu filho assistia a um programa chamado Zubumafu, na época. E era porque na minha casa nunca assistiu notícias, sempre assistiu programas infantis. Né? Minhas amigas me chamavam de pedagomãe, mas não era, porque eu queria educar um ser humano com a cabeça boa. Entendeu? A gente não tinha tantas condições. Eu queria só que meu filho tivesse uma cabeça boa, saudável. O que eu não tive na minha infância, eu queria que meu filho tivesse. Então, todo o meu amor, toda a minha saúde, tudo que eu poderia ter dado para meu filho, era isso, uma qualidade de vida, de educação. Então, meu filho só assistia programa educativo, programas infantis. Eu sentava com ele, eu assistia com ele, eu brincava com ele, eu fazia tudo com meu filho. Tudo. Eu trabalhava no salão lá em casa, ele ficava aqui agarrado em mim. Então, sempre foi isso. Aí, minhas amigas, você não se incomoda? Eu falo, não. A infância só tem 12 anos. Quando ele parar de ser assim, eu vou sentir falta. Então, eu quero que ele continue assim comigo. Eu nasci para ter esse filho, então eu quero que ele faça tudo. Eu quero fazer tudo para meu filho. E aí, eu fiz uma história baseada nisso, no programa que ele assistia. E o livro é sobre isso. Só que tem um detalhe aqui que eu troquei a situação. Porque aqui tem uma professora que tem um filho, que é Léo. E o meu filho era João, porque eu chamo ele de João, embora o nome dele não é João. Eu adoro trocar nomes, né? Ele é Vinícius, eu chamo ele de João. E no meu livro, o personagem principal é Joãozinho, que não é o menino da história, mas é João, porque é João, meu filho. Né? Que é Vinícius. Que é Vinícius, que é o meu bebê. E aí surgiu um dia de sorte. E por que um dia de sorte?
Porque esse livro não fala de sorte, fala de acolhimento. Ele fala de escuta, ele fala de amor, ele fala de um lugar que toda criança merece ter e nem toda criança consegue ter. Então, Um Dia de Sorte é um menino pobre. E ele tinha um sonho, porque ele assistia todo dia na casa da professora um programa de TV de zoológico, e ele teve um sonho de ir para o zoológico. Só que a professora ouve e decide realizar esse sonho dele. Mas o que é mais interessante, que no original desse livro tem uma narrativa sobre como era essa família. E aqui não tem isso, porque eu não quis fazer um texto apelativo, mas tem uma história por detrás do menino. E quando eu contei para meu filho a história, até meu filho se emocionou. Porque o verdadeiro Joãozinho, ele não tinha nem uma sandália para calçar. Joãozinho tinha um prego na sandália. Joãozinho morava com os pais, que o pai era pedreiro, a mãe era lavadeira, e ele tinha mais 2 irmãos. Léo, que tinha 7, que tinha 8, 7, ele tinha 6, e Julie, que tinha 3 anos. Então, eles todos dormiam no mesmo vão, eram muito pobres. E eles não tinham nem um sapato para calçar. Então, quando ele lança essa questão de pedir, de colocar a ideia de ter um sonho de ir para o zoológico, conhecer aqueles animais que ele só via na televisão, ele contou para a mãe, para a professora resolveu dar um jeito, né, de acontecer. Só que aí ele recebe uma doação também. Ele ganha sapatos, porque ele nunca teve um sapato novo. Ele sempre usou sapatos de alguém da favela, da comunidade, que dava para ele de doação. Ele ganhou um sapato novo. Então, ele começa a dizer que aquele é o dia dele de sorte. Então, a história é muito mais emocionante, e eu me emociono quando eu falo, porque eu vejo a história toda acontecendo, entendeu? Mas é sobre quando um ser humano é escutado. É sobre quando um ser humano tem um adulto que escuta uma criança. Que forte. Porque quando o ser humano tem alguém que acredite nele, ele floresce. E eu nunca tive alguém que acreditasse em mim. E em muitos momentos eu desisti de mim. E há uns 8 anos atrás, eu tinha uma psicóloga que ela falava assim: você é o ponto fora da curva. Porque a minha história é tão pesada, que tudo que eu me tornei não é um orgulho, não é sobre isso. É sobre o tanto que um ser humano pode superar coisas horríveis. E aí eu lembro de Vitor Franco, Em Busca do Sentido. Vitor Franco ficou com 30 e poucos quilos, 37, se não me engano. Foi vítima do Holocausto, sofreu tanta coisa horrível. Escreveu um livro quando estava lá preso. Um livro no papel higiênico. Então, ele diz que quando a pessoa tem um sentido, tudo faz sentido. Então, eu não sabia qual era o sentido. Tanto que eu entendo de muita coisa, eu leio muita coisa, eu estudo muita coisa. E eu fazia uma pergunta para mim. Para que eu sei tanta coisa? Mas hoje, como psicóloga, eu fico analisando e vendo quantas coisas é preciso entender para atender um ser humano, sem seu atravessamento. Né? Porque a gente vai encontrar histórias que parecem com a gente. Você tem que fazer uma cara de paisagem aqui. Então, assim, eu tenho uma vizinha, né, que briga muito com o filho, que grita muito. Eu fico muito incomodada, porque gritar, para mim, é um gatilho muito forte. Eu vivi sobre isso o tempo inteiro. Né? E o grito para uma criança, ele é muito nocivo. Porque o que é que acontece no cérebro da criança? O pré-frontal, que é essa parte daqui da frente, ele não está pronto. Não foi o que disse. A literatura está aí. Então, a partir de 25 anos é que o pré-frontal está completo. Né? Não só essa estrutura que é da cognição, da fala, da compreensão, mas todo o sistema estrutural do cérebro. Só que quando um adulto grita a uma criança, primeiro, ela recebe aquilo como um alerta, porque o cérebro diz que está em perigo, né? E o cérebro ele faz 3 movimentos. Ele luta, foge ou congela. O cérebro da criança ele não sabe para onde é que vai, porque ele não tem nomes para dar. Ele não tem ainda um repertório. O repertório é construído pelo pai e pela mãe. E tem um detalhe muito interessante, viu? A criança tem um vínculo pela mãe que é visceral, mas o do pai não é visceral. O do pai é através da brincadeira. Então, se um pai quiser que uma criança goste dele, ame ele, tenha vínculo, respeite, tenha ligação, tenha vínculo, é a brincadeira.
A brincadeira faz uma criança amar o pai. Às vezes até mais do que a mãe. É incrível. Pois é. Muitos pais hoje não têm tempo, o celular não deixa. É muita coisa. E aí tem uma coisa muito interessante. Meninas, desde que nascem, são preparadas para a família, para o cuidado, para ser mãe. Ganha uma boneca, aprende a botar fralda, brinca de cozinhado, brinca de casinha, brinca de chazinho, brinca de mãe. Mas meninos não brincam de ser pai. Meninos não são educados para cuidar. Meninos não são educados para prover a nível do sustentáculo emotivo. Eles são criados para prover o lado financeiro, para custear. E aí, no meu TCC também, que foi sobre isso, eu criei uma palavra, né? O abandono presente. A gente via isso muito na década de 50, 60, 70, onde os pais tinham um escritório, ficava lá lendo o seu jornal, porque não tinha o celular, né? Ficava lá lendo o seu jornal, ele estava em casa, mas a mãe estava louca lá com as crianças correndo para lá e para cá, mas o pai nem se abalava. Então, ele está presente, ele paga a conta, ele faz tudo, mas ele não se mexe. É o abandono presente. Só que isso, para a criança, é gravíssimo. Ah, mas eu sou bom pai, eu dou tudo, faço acontecer. Não é isso que é importante para uma criança. A criança não vai lembrar do que você comprou, do pão que você trouxe. Não, a criança vai lembrar que na hora que ela quis brincar, você brincou. É como ela interpreta, né? Eu tenho um paciente que ele... Vou falar de outra forma, porque eu não quero que, quando ele assistir, ele saiba que é ele, mas vamos dizer que ele beba, que ele é alcoolista, um exemplo, né? Então, ele tem uma historicidade. E aí, numa conversa, eu perguntei, mas me conta como era a sua família? Ah, meu pai era ótimo, minha mãe também. Tá? E sempre foi ótimo. Aí, um dia, eu apertei um pouquinho ele e falei assim, tá bom. Ele sempre foi presente, ele sempre fez tudo, colocou você no colo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Algum dia ele te levou na escola? Não. Algum dia a sua mãe te ensinou um dever? Não. Sim, pronto, está aí. O vazio que hoje você tenta preencher com o álcool ficou lá atrás quando você não foi acolhido pelo seu pai nem pela sua mãe. Então, é sobre isso. Esse livro é sobre isso. Eu tentei resumir, porque eu falo muito. Nossa, é muito forte. Pois é, então alguém escutou ele. Alguém escutou ele. A professora. Porque nenhuma televisão ele tinha. Ele assistia na casa do coleguinha, que o coleguinha era filho da professora. E aí, conversando ali com a coleguinha, a mãe escutou, resolveu realizar o desejo dele. Mas o livro, além disso tudo, ele tem só 41 páginas, mas como ele só teria 10 capítulos, que é um livro de história infantil, e eu tentei enxugar ele o máximo possível, quando eu subi ele está na venda na Amazon. A Amazon disse que ele tinha muita pouca página. Então, eu sou neuropsicóloga. Eu trabalho neurodesenvolvimento da infância e da adolescência. O que é isso? Eu atendo famílias, eu atendo pais que acham que seu filho tem alguma coisa. Nessa moda aí de TEA, de TOD, de TDAH, de tanto ter. Então, toda criança tem alguma coisa, né? E eles pedem para avaliar a criança. Eu não vou dizer nada a eles, mas eu acato, escuto e ouço, né, a queixa do que eles querem, né? E aí vou atender a criança e quando eu chego lá, não é nada do que os pais disseram. Essa criança só quer ser ouvida, porque eu não sei se vocês já ouviram falar. Existem 5 feridas da infância. Não, conta aí que eu quero aprender agora. E a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, existe a ferida da rejeição, da traição, da injustiça, do abandono e da humilhação. E qualquer uma delas é danosa. E ela não fica na infância. Porque vamos fazer uma analogia de varrer a casa e jogar o lixo para debaixo do tapete. Se a gente vai jogando, vai jogando, vai jogando... Deixa eu só anotar aqui, peraí, 5 feridas do quê? Emocionais da infância. Anota aí, viu, turma? Segundo Lise Bourdieu. Ferida 1. Ferida 1, rejeição.
Rejeição. Ferida 2. Injustiça. Injustiça. 3. Traição. Traição. 4. Abandono. Abandono. 5. E humilhação. Humilhação. Vai explicar uma por uma, né? Posso explicar. Ah. Então, na rejeição, já é praticamente autoexplicativa, né? Mas não é essa rejeição que a gente ouve falar, porque você pode morar dentro de casa com seu pai e sua mãe e se sentir rejeitado. É aqueles filhos que às vezes tem um que é preferido, o outro já não é tanto, enfim. Então, a criança, ela visualiza dessa forma. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E uma coisa que a criança faz que é muito interessante falar, gente. Eu não vou ficar aqui falando conceitos da psicologia, mas essa abordagem que eu sigo, que é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, quando você muda seu pensamento, você muda seu comportamento, você muda a sua vida. Então, quando você entende que você tem um problema, você trata. Quando você não entende, você não vai tratar porque você não tem. Então, a criança ela se sente rejeitada quando ela vai falar com o pai. Daqui a pouco a gente fala. Quando ele vai falar com a mãe, não, depois você me conta. Então, ela, poxa, eu não sou importante. Então, ela faz uma coisa chamada personalização. Você sabia que quando um casal se separa, ou briga, ou o pai bate na mãe, ele acha que a culpa é dele? A criança pensa? Não. Ele faz uma coisa chamada personalização. Porque ele não conhece ainda a questão social ampla. Ele pensa que a família dele é a única família do mundo. É tanto que quando você disser que sua mãe é Sandra e a mãe dele for Sandra, não é nada, só a minha mãe é Sandra. Né? Ele é egocêntrico, porque ele ainda não sabe que ele é uma pessoa, a mãe dele é outra pessoa. Até 2 anos. Quando chega a 4 anos, ele vai começar a entender que ele é um indivíduo. Então, a rejeição é nesse sentido, não dá atenção. A injustiça é quando, por exemplo, crianças são abusadas. Conta para a mãe, conta para o pai, e as pessoas não acreditam nela. Então, ela se sente abandonada, injustiçada e humilhada, duplamente, pelo violentador, pelo abusador e pelos pais que não acreditaram. Então, eu não sirvo para nada, eu não presto, ninguém acredita em mim. Que essa também está na injustiça, né? O abandono, essa é interessante, porque o abandono pode ser o abandono presente do pai que está presente, mas não brinca. Pode ser o abandono do pai que não assumiu e não está presente. Pode ser o abandono de morte, porque para a criança ela não entende que o pai morreu, que a mãe morreu, mas para a criança, o que fica para ela é que o pai dela não está. E eu atendi uma criança com 3 anos, e a mãe achava que ele não estava diferente porque perdeu o pai. Porque fulaninho está muito agitado e tal. Tá bom. Comprei várias coisas lá para a clínica e comprei um telefone. A primeira coisa que ele pegou foi o telefone. E ele, papai, por que você me deixou? Por que você morreu, papai? Por que você não me avisou? E eu comecei a me emocionar. Eu botei um desenho de vários pombos, vários animais. Quando eu perdi a mãe, quando eu perdi o pai, esse me chorou muito, muito mesmo. Então, ele sabia do que ele estava falando. Né? E aí eu pedi para ele fazer uma carta. E aí, quando ele foi falando a carta, né, porque ele tinha 3 anos, eu era o pai, que quando ele ligou, eu atendi. Eu que falei, alô, Li, por que você me abandonou, papai? Aí eu disse para ele, porque eu também não sabia que eu ia morrer. Mas ele chorou muito. Mas ali eu vi a cura acontecer. Porque ninguém parou para escutar. As pessoas minimizam o sofrimento de criança. Porque acham que a criança não entende, porque acham que a criança não percebe, porque acham que a criança não nota. Ela está brincando, não percebe nada. Percebe tudo. Só que interpreta. E essa interpretação é que vai dar todo um sentido na vida adulta de uma criança. E o resultado também. E aí vale um parêntese. Crianças que sofrem violência tem uma coisa muito interessante. Se é a menina, ela volta a se envolver com um homem violento. E quando é menino, ele volta a ser um violento também. Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, como a gente se comporta, qual é o exemplo que a gente dá. Porque a criança não entende o que você fala. Ela vai copiar o seu comportamento. Então, falar uma coisa e fazer outra não adianta. Né? Nunca educou ninguém. Né? É como fala, a palavra educa, mas o exemplo convence. Não é assim? E traição. Traição é a criança vai te contar um segredo, confiou em você,
você minimiza, você dá risada e você começa a contar. Ou sofreu bullying, ou ela tem um defeito, e a pessoa ficou o tempo todo falando sobre aquele defeito. Assim como a humilhação. Eu lembro que, quando a gente era criança, tinha uma pessoa na minha rua, né, que fazia xixi na cama. E eu fico muito triste por isso hoje, porque eu lembro que foi colocada uma tabuleta nas coisas dessa criança, e ela foi pela rua, arraiar mijona e não sei o quê. Então, isso é inesquecível para uma criança. Isso machuca para sempre. Mas eu tenho uma outra especialização que eu não comento muito, que está dentro dessa. E eu vou tocar no assunto, porque também foi de uma paciente que eu atendi, eu sou especialista em transtornos da obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Então, muitas crianças que sofrem abuso se tornam gordas. O que tem a ver tudo? Na cabeça da criança, por ela ser bonita, ela fez o abusador querer ela. Ela se jogou. Ela seduziu. Porque é isso que é implantado na cabeça da mulher, da criança. Então, além dela se culpar, ela começa a ficar gorda, ela começa a ficar feia, para nunca mais ela ser desejável. E essa paciente minha, eu atendi ela durante 3 anos, e ela nunca tocava no assunto. Ela sempre falava que ficou muda por 1 ano, aos 8 anos. E ela nunca tocava nesse assunto. Passou. Porque eu fiz tratamento no CAPS. Nanana. Aí um dia ela veio pessoalmente, porque ela era minha paciente pessoalmente. Aí veio a pandemia, ela ficou online. Aí um dia eu falei, vamos fazer um atendimento presencial? Vamos. Eu falei, eu quero te perguntar uma coisa, mas você pode ficar muito à vontade para não falar. Ela já começou a lágrima a descer. Eu falei, você sabe o que eu vou te perguntar, né? Ela, foi isso, doutora. Eu disse, e como foi? Você quer falar? Eu me calei durante muito tempo, mas foi o meu padrinho. Eu disse, eu sinto muito. E aí, isso é muito importante falar também, porque as pessoas acham que quando você está triste, quando a criança está triste, ou quando algum amigo nosso está triste, a gente tem que dar uma aula. Não fique assim, você é tão forte, você ajuda todo mundo, porque na sua hora você é assim. Isso não é ajudar. Como é que a gente ajuda? Não fala nada. Acolhe. Poxa, eu sinto muito. O que é que você gostaria que eu te fizesse? Ou abraça. Então, a criança ela só quer isso. Até porque ela não tem um repertório ainda de muitas palavras. Quando você fala muita coisa, como eu vejo a pessoa, eu já conversei com ela. Sim, você conversou o quê? Isso, aquilo. Para a sua cabeça de 25, 30 anos, tá boa. Mas para ela não tá, né? Porque ela não entende. Ela entende sim. Eu disse, é mesmo? Você está na cabeça dela? Então, é bem sobre isso. Tentei fazer um resumo bem resumido. E eu queria que você me tirasse uma dúvida. Sim. Como é que você conseguiu virar essa chave de você não transferir tudo que você passou na infância para o seu filho? Porque a gente falando assim, da forma que você está falando, é algo muito literal, muito bonito, né? Mas teve um ponto de ruptura aí. Sempre teve. Eu sempre sonhei em ser mãe. E sempre foi muito difícil para mim. Porque eu cresci com várias crenças, né? Meu pai dizia que eu tinha um tiro garantido, né? Ele fazia um gesto com a mão. Vocês estão subindo e eu estou descendo. Eu passo 10 anos na cadeia, tá muito bom. Então, ele sempre dizia isso, né? E eu disse que eu nunca ia me casar, nunca ia ter filho. E aí, quando eu engravidei, que eu planejei tudo, eu vim do Rio de Janeiro para engravidar aqui, do pai do meu filho, enfim, eu zerei minha vida, eu me curei por dentro, eu paguei dívida, eu fiz tudo para ter esse filho. Eu vivi a minha gravidez, foi a melhor época da minha vida. O meu filho é tudo para mim. E até quando o pai dele tentava brigar comigo, eu dizia, peraí, quando ele nascer, você briga comigo? Então, eu não estava nem aí, eu fiquei a pessoa mais calma do mundo, porque tudo para mim era a saúde do meu filho. Eu assistia a Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu comia coisas de criança, eu assistia desenhos infantis. Então, eu também mimei a minha criança. E está aqui esse livro por conta disso, que eu nem toquei nesse assunto. Mas aí, o que é que acontece? Eu não gostava de criança menina, eu tinha sérios problemas com criança. Eu não gostava de nada que mulher fizesse. E eu só queria ser mãe de menino. Mas aí o que é que acontece? Um dia na faculdade, um amigo meu, que eu amo muito esse meu amigo,
Ele já era advogado, fez psicologia, agora ele faz nutrição, enfim. Ele disse, amiga, quando você atender uma criança, nunca mais você deixa de atender. Deus que me livre, piorou se for menina. Que nada, amiga, você vai gostar. Cara, quando eu atendi a primeira criança, foi assim, o mundo se abriu de uma forma para mim, que eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu sou boa. Até porque eu tenho mais de 30 anos de sala de aula. E eu fazia uma coisa que naquele tempo não tinha nome, mas que hoje tem um nome que chama AT, que é atendente terapêutico. São pessoas que alfabetizam crianças com dificuldade de aprendizagem. Só que eu não sabia que eu fazia isso, né? Então, eu alfabetizava crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças que a escola disse que não ia aprender, e comigo aprendia. E eu fui para psicologia. Só que até então, eu não achei que eu ia ser psicóloga, né? Mas minha mãe falava que ia botar uma placa lá em casa, dá-se conselhos e aceita-se lamentações. Já era psicóloga dentro de mim. Mas eu já brincava de escola desde criança. Eu só não gostava de criança. Não gostava. Mas, enfim, mas as crianças gostavam de mim. Porque eu fazia uma coisa que nenhum adulto fazia. Eu trabalhei na Embeleze do Rio de Janeiro, né? E lá, quando chegava uma criança, ela não ia para nenhuma cabeleireira, ela só ia para mim. Aí o povo, pô, logo para Baiana, velho, coitada dessa criança. Eu, o que você quer? Água. Só vou dar uma vez, viu? Não fica pedindo toda hora, não. Mas a criança ia, velho. As crianças me amam. É incrível. Conseguem me respeitar porque eu escuto criança. Então, eu fui entendendo que eu não tratava crianças, eu tratava a minha criança. Que forte. E foi a partir daí que virou uma chave que eu falo, é isso que eu quero, porque eu sei tanta coisa, eu estudo tanta coisa, eu sou bombeira, eu sou muita coisa. Mas a coisa que eu amo fazer é educação. Eu amo. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, eu amo entender do cérebro infantil, então eu faço tudo hoje para que as pessoas que são pai, que são mães, deem a melhor qualidade possível de amor para seu filho. E não é tempo, não é quantidade, ficar lá brincando, que todo mundo trabalha. É uma qualidade de tempo, pode ser 1 minuto. Pare, abaixe, olhe para a criança e diga o que você quer. Quer só brincar? Ó, mamãe pode brincar só 1 minuto, tá bom? Pode ser? Depois eu vou voltar para fazer comida. O pai também. Pode. Pronto, vocês vão ver que a criança vai ficar maravilhosa, não vai encher o saco, não vai gritar, não vai chorar. É tão fácil, mas as pessoas não fazem. É muito simples. E eu comecei a perceber que cada criança que eu atendia, cada família que eu curava, eu me curava. Porque foram muitas dores, foram muitas coisas. E com meu filho, eu tinha umas coisas assim que quase que eu ia fazer, e não, eu não sou minha mãe, não, eu não sou meu pai. E aí vale uma história muito interessante de uma professora que eu tive, né? E foi a partir disso que eu disse para mim que eu não ia ser igual meus pais. Na outra faculdade, onde eu comecei a estudar, né? Que é outra história muito louca aí. Minha professora, ela tinha 8 anos e o irmão 6 anos. E onde eles moravam, lá em Alagoas, tinha uma fazenda. Eles moravam em uma fazenda e tinham só uma segunda fazenda onde tinha essa outra família. E eles brincavam nessa casa. E um dia, esse irmão dela foi brincar com ela nesse lugar e ele trouxe um biscuit. E aí a mãe perguntou, o que é isso? Ele não respondeu, que ele tinha 6 anos, né? Aí ela, volte, entregue e diga, eu roubei, eu sou ladrão. E isso mudou a vida dessas 2 crianças para sempre. Esse menino cresceu, se tornou um monte de coisas, virou um delinquente, depois ele foi preso, e drogas, e depois morreu. E a minha professora, ela cresceu, virou psicóloga, veio para Salvador e disse que nunca na vida dela ela ia ter filho, mas se ela tivesse, ela nunca ia ser igual a mãe dela. E para mim isso foi um grande exemplo. Isso há 14 anos atrás. E eu disse para mim, se eu tiver um filho, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Eu nunca vou ser igual ao meu pai. E meu filho era tudo para mim. Então, eu fazia questão que ele me chamasse, fazia questão de dar banho nele, fazia questão de fazer tudo para ele. Eu nasci para ser mãe do meu filho. E só teve uma única vez que eu dei um celular para ele e ele quebrou nesse mesmo dia. Então, eu fiquei sem falar com ele durante 1 mês. Mas eu não bati, não briguei, não fiz nada. Para ele era melhor que eu tivesse batido, né? Então, ele tem um trauma até hoje disso. E eu fico arrasada comigo mesma. Porque se eu viver 1000 anos, não adiantar, né? Mas eu não falei com ele. Eu não briguei, não disse nada, mas em parte foi bom. Eu prefiro, porque eu penso que, às vezes, quando a gente se controla, né, que Augusto Cury fala, conte até 10, beba uma água, saia da cena. Você é melhor, porque você não vai se arrepender.
As piores coisas da vida acontecem nos primeiros 15 segundos de raiva. Então, se você controlar aqueles 15 segundos, você vai ficar bem. Então, é não dizer aquilo que você está com raiva naquele momento e nem dizer sim quando você está muito feliz. Porque qualquer uma das duas situações você vai se arrepender. Então, na verdade, tudo está na infância, né? Sempre. Sempre. Tudo está na infância. Tudo. O que você se torna adulto não é agora. E tem uma pergunta, quando a gente faz orientação profissional, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é essa. Do que você brincava quando você era criança? Pronto, sua profissão está aí. Porque você cresce, mas o pai é médico, o pai é advogado, tem que seguir uma dinastia. Mas é quando você vai lá atrás, que você brincava de escola, que você brincava de outra coisa, é ali que seu sorriso aparece e é aquilo que você vai se tornar e você se torna feliz. Porque, no fundo, a psicologia, é como eu falo, é minha cachaça, mas a pedagogia me escolheu. Eu falo que quando minha mãe foi me ter, nasceu um lápis, uma caneta, um papel, depois nasceu o bebê. É bem isso. Então, o que é que acontece com esse livro? Quando eu publiquei esse livro, ele tinha só 20 páginas, porque ele tinha 11 capítulos. Aí a Amazon disse que estava muito pequeno. Então, eu acrescentei atividades de cognição e atenção. Atenção dividida, concentrada e alternada. Que a gente faz quando a gente vai fazer lá o Detran, né? Então, só que aqui é light, porque aqui é para crianças de 6 a 9 anos, em idade de alfabetização e letramento, para pais e educadores e para reabilitação de pessoas idosas, para reabilitar a memória. Atenção e cognição. Entendi. Até reabilitação também de idosos tem, né? Tem. Consegue. Muito bom. Que legal. E aí, foi muita coisa? E essa frase aqui que você colocou, né? Quando um sonho simples se torna realidade. Isso. O que é que você quis transmitir com isso? Eu quis transmitir que, para muitas pessoas que tinham condição financeira ou que tem outra estrutura familiar que Joãozinho não tinha na família dele, era impossível ir no zoológico na cabeça dele. E por uma pessoa dizer sim para ele, se tornou realidade, a ponto dele dizer que era um dia de sorte. Porque a emoção está na última página. Porque é muito emocionante, entendeu? Ele se sente assim, a criança mais feliz do mundo, porque ele conseguiu realizar o sonho dele, entendeu? Sim. Além do que, você abriu essa parte da diversidade aí, eu sou professor de educação inclusiva, e esse livro também é para a educação inclusiva, para a neurocognição de crianças com TEA e síndrome de Down. Ser diferente é o que nos torna especiais. Sempre. Aí tem o alfabeto em braille. E a vida me fez mais uma surpresa agora. Qual é a surpresa? Olha aí o alfabeto em Libras. Aqui. Eu tenho um contato com Libras da minha adolescência, né? Já falava alfabeto. Há 9 anos para cá, Libras já me persegue assim. Mas aí me transferiram de uma escola para outra para eu ser intérprete de Libras. Eu falei para a diretora, eu não tenho prática porque eu não lido com surdos, mas me dê 2 dias que eu aprendo. Aprendi tudo. Então, é isso. Então, eu fui uma criança mal compreendida, né? Porque os meus pais não sabiam lidar comigo e resolveram achar que era um problema. E o meu filho, quando nasceu, foi a mesma coisa. Quando ele levantou a cabeça assim lá no médico, a médica disse, leva esse menino para o neurologista urgente. Ele é todo em aquarela. É forte, viu? Agora é interessante como você consegue transmitir uma coisa que é simples, um livro, né? Ele é simples. A gente olha assim, um livro infantil, mas que carrega algo tão profundo. É um peso esse livro. Esse livro é um peso por várias coisas. Muito, muito, muito legal. E o que é que você falaria de dicas para as pessoas que estão assistindo, né? Que são pais, que são mães e querem fazer diferente com o filho de vocês? Escutar. Se fosse para a gente falar, a gente não tinha 2 ouvidos, tinha 2 bocas. A escuta. A escuta é muito importante. Até porque a gente tem muito curso de oratória, a gente não tem curso de escutatória. Verdade. Pois é. Então, no fundo, quando uma criança grita, ela não grita porque ela está fazendo birra, porque ela é teimosa, ou sei lá o quê. A criança ela não sabe expressar com nomes e com palavras aquilo que ela sente. Então, ela vai usar o recurso que ela tem, que é comunicar.
Todo comportamento comunica. Aqui nesse livro tem dicas sobre isso. Se uma criança está muito isolada, muito triste, muito calada, ou do nada, fazendo xixi na cama, ou rebelde, tem coisa aí. É melhor investigar. E se ela não falar para vocês, pais, busque atendimento profissional, porque o profissional ela fala. Entendi. Eu digo por experiência própria. E eu atendi uma família, inclusive, que os pais acharam que o menino tinha TDAH. Na cabeça deles, ele tinha, né? A mãe por um motivo, o pai por outro. E depois, quando eu fui conversando com ele estava sendo abusado na escola. Meu E ele Deus. só tinha 8 anos. Então, assim, ó, é muita coisa. E o que é que acontece com essa criança? Ela é ameaçada. E ela acredita. Porque se é uma coisa que criança faz muito bem, é acreditar em adulto. Então, tudo que você fala para uma Você criança... alugou um triplex na minha cabeça aqui agora. Um triplex. Acredite, isso dá muito pano para manga. Isso é assunto já para outro podcast. Meu Deus do céu. É sério. Criança não muda comportamento do nada. Uhum. Alguma coisa está acontecendo. Se a criança não quer ir para a escola, se a criança não gosta de alguém, não obrigue seu filho a beijar quem ela não quer. Não obrigue seu filho a gostar de alguém que ela diga que não quer brincar. Isso é muito importante. Mas os pais, mal educado. Não. A criança precisa ser respeitada. Porque quando a gente é adulto, que a gente não está bem, a gente bota um atestado, a gente vai para o médico, a gente fala, pô, não estou legal. Mas quando a criança fala, não quero ir para a escola, ele tem que ir. Ele é obrigado a ir. Então ele aprende desde criança que a dor dele não vale nada. É isso que a gente ensina para uma criança. Se você diz que não é para mexer naquilo ali, mas você acaba fazendo o que você não é para fazer, ele vai dizer para você, ô pai, você não disse que não era para fazer isso? Por que você está fazendo? Uhum. Então tem que ter cuidado com o que fala com criança. E sempre abaixar e falar. Não adianta falar daqui para o fulaninho tomar banho, porque ele não vai. Ah, meu filho está muito com celular. Sim, mas quem deu o celular? Ele não pode comprar o celular. Uhum. Então, o que é que acontece hoje com o celular? O celular, ela cria uma hiperestimulação na amígdala, uma supercarga de dopamina. É muito prazer para uma criança, que não tem nem isso aqui está pronto. E aí o mundo analógico fica sem graça, não quer ler um livro, não quer escrever, porque é besteira aquilo ali. Uhum. E no nosso tempo, não. A gente fazia cópia, a gente escrevia o nome. Então, meus alunos, eles escrevem com a mão. Entendeu? Uhum. E é outro mundo. E quando eles saem fazendo o nome deles, é tudo. Porque esse é o salário de uma pessoa que ensina a criança a ler. Não existe recompensa maior do que uma criança lendo. É. Então, o que é que a gente pode falar para um adulto? Tenha tempo de qualidade, brinque, Desacelere, né? desacelere. Aí eu percebo que a gente vive muito acelerado em tudo, todo mundo Verdade. o tempo inteiro, sempre com pressa, sempre agoniado. Trabalha o tempo sempre todo. pensando em coisas que nem vão acontecer Não, ainda. Com certeza. Isso aí. Criança só quer isso. Até porque criança não pede para nascer. A gente tem porque quer. A gente escolhe ter. Então eu não consigo entender como é que tem uma criança e bate, e grita, e faz tanta coisa, e não tem tempo. Eu não consigo entender. Porque eu fiz tudo isso para meu filho. Né? Então, eu não sei, eu sou suspeita a falar. Eu não sou perfeita, mas eu quis curar minha cabeça para ter uma criança bem. Meu filho já viajou o mundo todo, fala 5 idiomas perfeito. É incrível ele é de outro planeta, meu filho, né? Só podia ser meu filho. Mas, enfim, é isso. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho do podcast já. Eu quero agradecer. Muito legal. Eu queria que você Foi desse muito uma legal. mensagem final para as pessoas. A mensagem é o seguinte: assim como eu tive um diagnóstico, e se minha mãe acreditasse, só que ela fez por outro motivo, mas eu tenho que agradecer a ela, porque eu estou aqui, estou viva. Né? Às vezes a gente limita uma criança por causa de um diagnóstico. E diagnóstico não é tarja, nem tabuleta, nem placa de nenhuma criança. Não é tipo, bati o martelo. Diagnóstico não define quem você é. O que define você é as suas escolhas, é a escuta de qualidade, é ter uma família que te apoie, é ter um amor e se perdoar. Mas eu acho que quando você ultrapassa o diagnóstico, você é muito mais do que um nome, um rótulo.
E eu sou a prova viva disso, né? Eu tenho várias questões. Mas em nenhum momento eu me paralisei, eu não me vitimei e nem disse nada para minha mãe, nem para meu pai. Eu segui minha vida. Eu fui ler, eu fui aprender a ler. Então, lógico que muitas pessoas não vão ser assim, né? Então, assim, não limite seu filho, né? Eu gosto muito de uma frase que Rubem Alves fala, que crianças é como passarinhos. Não corte as asas, oriente o voo. Só isso. Forte, viu? Então, eu quero agradecer. Valeu, turma, muito obrigado. Que podcast, viu? Eu tô aqui ainda desnorteado. Vamos fazer outros. Eu tô aqui ainda sem palavras porque é muito forte, é muita coisa ainda para digerir. Acho que ainda tô digerindo aqui, tá processando o HD aqui. Ainda mais acho que quando a gente é pai, né, a gente fica bem reflexivo e pensando várias coisas. Verdade. Aí você alugou um triplex na minha cabeça aqui agora. É assim mesmo, é desse jeito. Aí vocês marcam uma consulta. Mas muito obrigado, turma. Até mais. Tamo junto.